Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, 5º episódio, Carta aos Hebreus, capítulo 11, assunto maravilhoso, a fé. Nós estávamos aqui no verso 17 e 18. O 17 já tínhamos falado a respeito de Abraão ter oferecido Isaque. E no 18, inclusive falamos que muitas vezes nós temos alguns Isaques na nossa vida que nós idolatramos, adoramos, e que nós precisamos sacrificar no altar Moriá, no altar de Deus. Precisamos levar ao sacrifício. Então eu te estimulo, se tem alguma coisa na tua vida que está te impedindo da tua relação com Deus, abandone isso, porque isso não vai trazer nenhum benefício na tua vida, pelo contrário, só vai trazer malefícios. Então o texto agora passa para a fé de Isaque, dizendo assim, continuando, Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Quando Isaque profetiza acerca de Jacó, no Antigo Testamento, ele passa a primogenitura para o Jacó, que era, na verdade, o herdeiro espiritual de Deus. Esaú nasceu primeiro, horizontalmente no tempo. Mas ele representa a nossa primeira natureza anticrística, que se desenvolve primeiro na terra, mas é a segunda natureza, o homem que nasce novo em Deus, é esse que permanece. E esse Jacó simbolizava, representava. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Foi impressionante que, quando Jacó também foi abençoar os filhos de José, ele trocou a ordem. Ao invés de abençoar o primogênito de José, ele abençoou o mais novo. Também dizendo a respeito da eleição, porque o mais novo representava os gentios, representavam aqueles que receberiam a bênção através de Yeshua, Hamashia, o Messias. Então todas essas figuras do Antigo Testamento, elas prefiguram a nossa realização como filhos do Altíssimo. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha, é incrível, O osso representa a nossa vida eterna. Não que vai ter algum osso no céu, mas é porque depois da carne, de tudo se dissolver, os ossos são a última coisa que resistem, o cálcio. E José pediu para que os ossos dele fossem retirados do Egito. O Egito representa o tempo. E fossem transportados para Nova Sião, para Nova Jerusalém, para Nova Canaã, que representa o atemporal. Simbolicamente, José estava dizendo que morria na esperança
de que transcenderia o tempo e seria gerado a imagem e semelhança de Deus. É um símbolo lindo esse. E os filhos de Israel levaram os ossos dele para a terra prometida. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Essa questão formosa de Moisés era muito mais o carisma espiritual crístico que já estava sobre ele do que propriamente uma beleza externa. Os pais foram tocados pelo Espírito de Deus, pela qualidade do Espírito Santo, para que conservassem o menino e o lançassem nas águas, onde ele foi recolhido pela filha de Faraó. Uma coisa linda na história deste homem. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo da desarmonia, do pecado, do erro. Olha, é um símbolo incrível esse, né? Moisés tinha o conforto e a vida de um príncipe egípcio. A nação mais poderosa da terra, a que tinha mais conhecimentos místicos. E Moisés foi criado em tudo aquilo. E aquilo representa o tempo, representa os poderes temporais das sociedades, das culturas, dos ricos e poderosos. Mas ele abriu mão disso. Abriu mão por causa de quê? Por causa do eterno, por causa do atemporal, por causa do propósito da vida, que não é a consciência humana se identificar com o tempo. Então isso é para mim e para você. Nós também devemos dar as costas ao Egito e nos voltarmos para a nova Canaã. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Claro, Jesus não era nascido ainda, mas Moisés já tinha a visão da eternidade, do eterno que se realizaria através do Messias, e considerou mais rico o atemporal e a vida infinita com Deus do que qualquer glória temporal. E ele diz aqui, tendo por maiores riquezas o sofrimento que há em Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa ou a realização como filho de Deus. Esse é o sentido aqui de recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha, maravilhoso, né? Nosso verdadeiro olhar não é aquilo que é aparente, mas aquilo que não se vê com os olhos. Essa é a verdadeira glória dos filhos de Deus. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Esse é um símbolo maravilhoso, na verdade o verdadeiro símbolo da Páscoa. A palavra Pessar em hebraico significa passar por alto, ou seja, toda a casa que tinha o sangue na verga da porta do cordeiro pascal, o espírito de morte que tocou a casa de todos os egípcios, matando todos os primogênitos, saltava por alto, porque via o sangue na verga da porta. Claro, o sangue é Cristo. É a vida dele que em nós nos faz ser gerados filhos de Deus. E a casa, a nossa casa eterna, que não é esse corpo que vai ser dissolvido, vai envelhecer e vai passar pela morte, mas é a verdadeira casa espiritual que nós seremos como templos cósmicos de habitação da suprema divindade Yahvé Elohim Adonai, cumprindo Gênesis 1:26, que é nos tornar a sua imagem e semelhança. Pela fé passaram o mar vermelho, como que por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Ora, o mar vermelho é o mesmo símbolo do rio Jordão.
Mar Vermelho representa todo o sangue derramado por aqueles que vão contra o Criador e perecerão na segunda morte por uma escolha e opção do tempo, e não atravessarão para a dimensão atemporal. O Rio Jordão, da mesma maneira, representa essa mudança dimensional para a realização no eterno. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, e pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Esse símbolo é maravilhoso. As muralhas de Jericó representam a criação, esse universo de 15 bilhões de anos-luz, que parece tão sólido e abriga o tempo, mas não pode resistir à dimensão e à transformação de todas as coisas que ocorrerá. O universo entrará em descriação. E Raabe, uma prostituta, representa a nossa vida. Nós nascemos como filhos da prostituição, não somos filhos da Virgem, que representa a formação do Senhor Jesus. Nós nascemos mortos no tempo, mas como Raabe acolheu os espias, numa história linda, você pode ler lá no Antigo Testamento, foi pedido a ela que colocasse um lenço escarlate na sua casa. Olha, escarlate é a cor vermelha que representa o sangue do Messias. E aquela casa, que era a casa de uma prostituta, ou seja, eu e você, que estávamos perdidos no tempo e na prostituição, com o sangue do Cordeiro amarrado como sinal nas nossas existências, passamos da prostituição a uma vida de integralidade e formação espiritual, realizados à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai por Yeshua. Medite nisso, pense nisso. Não perca o último episódio aos Hebreus que vamos fazer em seguida.